Beleza? Então, pessoal, agora vamos passar para a parte que é a parte dos nossos circuitos do nosso quadro de carga. Então, basicamente, o quadro de cargas, ele funciona assim, ó. Cada linha dessa daqui é um circuito elétrico, certo? Então, eu tenho um circuito elétrico na primeira linha, outro circuito elétrico na segunda linha e assim por diante. E aí eu teria quantos circuitos elétricos fossem precisos, tá bom? Cada circuito elétrico desse, eu tenho um nome. Então, por exemplo, aqui está E1, certo? Então, eu tenho o circuito E1, aí o circuito E2, o circuito E3, porque no caso seria aqui um circuito de emergência. Então, lá no meu projeto da casa, por exemplo, suponhamos que eu tenho o circuito 1, aí eu tivesse circuito 2, 3 e assim por diante. Circuito de tomada, TO1, TO2, TO3. Então, por exemplo, lá na minha casa, então eu tenho o circuito 1 que é a iluminação, olha só. Eu defino aqui 1, aí já começa aqui TO1, certo? Aí TO2 e assim por diante, tá? Então é aqui que eu defino o nome dos meus circuitos no meu projeto. Cada linha dessa aqui vai ser um circuito. E aí vem as cargas do meu projeto. Normalmente eu divido dessa forma. Tomada de uso específico, tá? Pode colocar tomadas aqui de uso geral, tá? Tomada de uso geral e tomada de uso específico. Então, essas aqui são as minhas cargas de tomada. Então, se eu tenho uma tomada de 100 watts, o que eu vou fazer? Eu vou colocar só uma aqui, tá? Se eu tenho uma tomada de 600, eu vou colocar uma. E assim por diante. E aí o meu quadro, ele vai somando as minhas cargas automaticamente aqui no final, certo? Então, eu tenho aqui, ó, uma vez de 100, uma vez de 600. Então, eu tenho aqui... Ah, então aqui ele tá pegando errado, né? Ó, no quadro. Ah, tá, porque aqui tem um 1000 aqui, certo? Ó, 1700. Vou explicar para vocês aqui, ó. Então, eu tenho esse tipo de carga. Quando eu tenho uma carga de tomada especial, aí eu coloco aqui em tomada de uso especial e coloco qual a potência específica dela. Se ela é 2000 watts, se ela é 1500 watts, suponhamos que eu tenha um micro-ondas e eu sei exatamente a potência que eu vou utilizar nesse micro-ondas. Aí eu vou colocar lá, por exemplo, 1850 watts e assim por diante. Posso estar definindo as minhas tomadas de uso específico dessa forma, certo? Diferente das tomadas de uso geral, que é de 100 watts e de 600 watts aí, tá bom? E aí, se você tiver também algum tipo de tomada dupla ou alguma forma assim, você pode colocar junto de outras cargas aqui. Aqui eu coloco as iluminações. Então, vou explicar depois para você para ficar mais fácil, para ficar mais fácil de entender qual tipo de iluminação. Por exemplo, tubulação tubular fluorescente, tubular 28 watts ou 14 watts, assim por diante. Isso aqui pode ser tudo alterável, tá? Então é conforme a necessidade do teu projeto. Nem todo projeto vai ter todo mundo disso daqui, mas nem por isso também eu saio apagando aí todos esses campos aqui para ficar menor, né? Porque é um quadro de cargas padrão. Então ele pode ser utilizado para diversos projetos. Eu utilizei ele já para muitos e muitos projetos aí sem ter que mexer em muita coisa. Então, quando eu tenho cargas específicas, por exemplo, LED, lâmpada LED, quando eu sei que a lâmpada é LED específica, eu posso colocar. A norma me pede luminária de 60 watts, de 100 watts, mas a gente sabe que hoje a gente, às vezes, tem um projeto luminotécnico, que a gente sabe que não vai usar a lâmpada de 100 watts ali. A gente sabe que vai usar a lâmpada no máximo 24 watts, alguma coisa assim. Aí a gente coloca a potência da lâmpada que a gente quer. Se é de LED, se é de incandescente, se é vapor metálico e assim por diante, tá? Então a gente tem vários tipos de coisas que a gente pode estar colocando aqui nessa parte. E as lâmpadas especiais também. Ah, eu tenho uma lâmpada que tem uma carga específica. Aí eu normalmente coloco ela aqui, nessa parte aqui do meu quadro de carga. Lâmpadas especiais. E aqui ele vai me somar. Basicamente ele soma todo mundo aqui e multiplica esse por esse valor aqui.